Olá, amiguinhos! Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Pois hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, a história de Esther, uma jovem que saiu do anonimato para se tornar rainha e salvar seu povo. Mas quem era Esther? E como ela foi parar no trono de um dos maiores impérios que o mundo já viu? Prepare-se para uma jornada cheia de intrigas, reviravoltas e lições atemporais. Nossa história começa no imponente Império Medo-Persa, governado pelo rei Assuero, também conhecido como Xerxes, filho de Dario. Assuero era famoso por sua imponência e ambição, governando desde a Índia até a Etiópia, uma vasta extensão de 127 províncias. Curiosidade histórica: vocês já ouviram falar das corridas de maratona e de como surgiu esse nome? Bem, nos conta a lenda que o pai de Assuero, rei Dario, foi o rei que enfrentou os gregos na famosa Batalha de Maratona. Ele sofreu uma terrível derrota diante do pequeno exército ateniense. Para anunciar a vitória ao povo de Atenas, o comandante ordenou que Fidípides, um dos mensageiros do seu exército, fosse correndo o mais rápido possível. Fidípides então correu da cidade de Maratona até Atenas, uma distância de aproximadamente de 42 quilômetros. Ao chegar em Atenas, Fidípides proclamou a vitória com suas últimas forças. No entanto, o preço dessa missão heróica foi alto. O esforço supremo cobrou seu tributo, e Fidípides sucumbiu à exaustão, deixando um legado de coragem e determinação. Daí surgiu o nome das Corridas de Maratona. A glória do império era refletida no Palácio de Suzã, um lugar de esplendor sem igual, com paredes de mármore, colunas de ouro e prata, e tapetes bordados à mão que exibiam a riqueza e o poder do rei. Assuero decidiu exibir toda a sua glória em um banquete que durou incríveis 180 dias, sim, meio ano de festa. Nesse banquete, nobres e líderes de todo o império vieram para celebrar. Mas o rei não parou por aí. Ao fim dos 180 dias, ele organizou mais uma festa, desta vez aberta a todos os habitantes de Suzã. Curiosidade cultural: nos banquetes persas, o vinho fluía sem limites, mas os convidados podiam escolher o quanto queriam beber, uma prática incomum para a época. Isso mostrava o equilíbrio entre a generosidade do rei e o respeito pela individualidade. Enquanto os homens se reuniam em um salão magnífico, a rainha Vasti, conhecida também como a Mestres, uma mulher de beleza extraordinária, organizava sua própria festa para as mulheres do palácio. Vasti, com seus cabelos negros como a noite e adornada com joias deslumbrantes, era o retrato da elegância persa. Durante o banquete, Assuero, vestido com trajes resplandecentes e uma coroa que brilhava como o sol, ordenou que Vasti viesse ao salão principal para exibir sua beleza. Porém, Vasti recusou o chamado do rei. Na hora em que trouxeram a notícia a Assuero, esse ficou muito irritado e mandou chamar os sábios da lei. Depois de analisarem o assunto, disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti. Porém ela não veio. E neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretará em todo o seu reino, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã, e a partir daquele momento, Vasti foi destituída da sua posição. Curiosidade: depois desse acontecimento, segundo alguns historiadores, Xerxes reuniu um grande exército para guerrear contra os gregos numa batalha que ficou conhecida como a Batalha de Termópilas. É nessa batalha que aparece a figura de Leônidas com os seus 300 soldados, que ficou mais conhecido após o filme 300.
Nessa primeira batalha, Assuero saiu vitorioso, mas ao seguir e guerrear contra os persas, o mesmo foi derrotado. Ao voltar dessa batalha, já haviam se passado 4 anos desde a deportação de Vasti, e todos perceberam a tristeza que pairava no coração do rei Assuero. Então resolveu-se fazer uma competição onde seriam escolhidas as moças mais belas do reino, e aquela que fosse aprovada pelo rei seria coroada a nova rainha. É aqui que conhecemos a figura de Mardoqueu, um homem justo e sábio que vivia em Suzã. Ele havia criado sua prima órfã, Esther, cujo nome hebreu era Hadassa. Ele a criou como se fosse sua própria filha. Esther era uma jovem de beleza singular, mas sua verdadeira força estava em sua sabedoria, caráter e obediência. Os dois viviam no reino como cativos, juntamente com muitos judeus que foram deportados de sua terra natal. Curiosidade histórica: os nomes persas, Esther e Mardoqueu têm raízes interessantes. Esther provavelmente deriva de Ishtar, uma deusa babilônica da fertilidade, enquanto Mardoqueu pode ter ligações com Marduk, o deus principal dos babilônios. Dando prosseguimento à nossa história, assim que Mardoqueu ficou sabendo da competição apresentada pelo rei, o mesmo foi até a sua sobrinha Esther e a aconselhou para que esta participasse. Muito obediente como sempre, Esther atendeu ao pedido de Mardoqueu e assim, junto com muitas outras moças belas do reino, participou dessa apresentação. 2 eunucos, designados para cuidar das jovens do harém, eram particularmente falantes. Eles estavam convencidos de que Esther não tinha chance contra as outras competidoras, que exibiam sua beleza com confiança. Ela esconde o cabelo, como pode competir? Diziam eles com desdém. Enquanto isso, o palácio fervilhava de intrigas e expectativas. A cultura persa era rica em tradição, e o processo de seleção da nova rainha era rigoroso. As jovens passavam por tratamentos de beleza durante 12 meses, sendo preparadas com óleo de mirra e com especiarias para que pudessem se apresentar ao rei. Assim, várias moças chegaram diante do rei, mas de nenhuma o soberano havia se agradado. Até que chegou o dia de Esther. Essa, com a permissão de Hegai, removeu o véu pela primeira vez, deixando todos boquiabertos ao ver tamanha beleza. Principalmente os 2 eunucos que tanto desdenhavam dela. Quando Esther compareceu à presença do rei, esse não teve dúvida. O mesmo ficou fascinado com tamanha sabedoria, beleza e educação. No dia seguinte, coroou ela como a sua nova rainha e decretou um feriado em todo o seu reino. Com tudo isso a pedido de Mardoqueu, Esther nunca revelou que era judia. Enquanto Esther seguia seu caminho em direção ao destino grandioso que Deus havia traçado, Mardoqueu estava vigilante nos portões do palácio. Foi lá que ele ficou sabendo de 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, conspirando contra a vida do monarca. Com sabedoria e coragem, Mardoqueu revelou o plano à rainha Esther, que de imediato fez saber o rei, que depois de inquirir sobre o assunto, foi-se constatado que realmente aqueles homens tramavam o mal contra Assuero, e assim esses foram enforcados. Esse ato de lealdade acabou sendo registrado nos anais do reino. Porém, Mardoqueu não recebeu nenhuma honraria por essa atitude. De um jeito ou de outro, isso vai ser uma peça crucial para os próximos capítulos desta história extraordinária. Agora, crianças e espectadores, a nossa história ganha um novo personagem. Surge Ramã, um homem poderoso e próximo do rei Assuero. Ramã foi elevado a uma posição de destaque no reino, acima de todos os outros príncipes. Mas quem era esse homem? Segundo o historiador Flávio Josefo, Ramã era um amalequita, descendente de Agag, o rei dos amalequitas, uma tribo inimiga de Israel desde os tempos antigos. Curiosidade histórica: os amalequitas foram os primeiros a atacar o povo de Israel após sua saída do Egito. A batalha é descrita no livro de Êxodo, onde Moisés levantava as mãos ao Senhor enquanto Josué lutava contra eles. Mais tarde, o profeta Samuel matou o rei Agag, e o rei Davi destruiu grande parte da tribo. Mas parece que nem todos os amalequitas foram exterminados, e Ramã era uma prova disso. Ramã era arrogante e exigia que todos se curvassem diante dele, como um sinal de respeito e submissão. No entanto, Mardoqueu, um homem justo e fiel ao Deus de Israel, se recusava a fazer isso. Ele sabia que se prostrar diante de Ramã seria como idolatrá-lo, algo que sua fé não permitia. Um certo dia, alguns súditos foram até a presença de Ramã,
e lhe indagaram: Com licença, ó grande magnânimo, mas temos presenciado algo que muito tem nos deixado confuso. É de um certo Mardoqueu que temos notado que o mesmo não se prostra diante da tua face. E até achei que tal ato fosse realizado por permissão sua. De maneira nenhuma, onde já se viu permitir tal insolência. Quem é esse Mardoqueu e de onde ele veio? O mesmo, pelo que sabemos, é judeu. Veio deportado juntos com os cativos para a Babilônia. Então é essa tribo de novo perseguindo o meu povo, eu vou tomar providência. Hamã, ao ver a atitude de Mardoqueu, ficou furioso. Para ele, não bastava punir apenas aquele homem. Sua raiva se estendeu a todo o povo judeu, pois sabia que todos compartilhavam a mesma fé e princípios de Mardoqueu. Então, Hamã arquitetou um plano maligno para destruir toda a nação de Israel. Hamã, usando sua influência sobre o rei, apresentou a seguinte ideia: Há um povo espalhado e disperso entre as províncias de teu reino, cujas leis são diferentes de todos os povos. Eles não obedecem às leis do rei. Portanto, não convém deixá-los viver. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Assuero, sem saber da lealdade de Mardoqueu ou da verdadeira natureza de Hamã, confiou nele e entregou-lhe seu anel, dando autoridade para que o decreto fosse escrito e selado. Curiosidade histórica: no Império Medo-Persa, um decreto selado com o anel do rei não podia ser revogado. Isso tornava o plano de Hamã ainda mais perigoso, pois parecia definitivo. Hamã decidiu a data do extermínio por meio de sortes, que eram lançadas diante de seus conselheiros. Essas sortes eram chamadas de Pur, de onde vem o nome da festa que os judeus celebram até hoje, Purim. O decreto foi enviado a todas as províncias do Império, declarando que no dia 13 do mês de Adar, todos os judeus seriam mortos, desde os mais jovens até os mais velhos. Enquanto o rei e Hamã bebiam juntos no palácio, a cidade de Suzã estava em confusão. Curiosidade cultural: no Antigo Oriente Médio, o uso de pano de saco e cinzas era um sinal de profunda tristeza, arrependimento ou súplica diante de Deus. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Quando Mardoqueu soube do decreto, rasgou suas vestes, colocou um pano de saco e cinza sobre si e foi até os portões do palácio, clamando em alta voz. Por todo o reino, os judeus jejuavam, choravam e lamentavam, buscando a intervenção divina. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para que o mesmo fosse até Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. Assim, Hataque foi até a presença de Mardoqueu e o inquiriu sobre aquela situação. Hataque voltou com respostas à presença de Ester. Ele lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder, e ordenou que a mesma intervisse junto ao rei. Então, disse Ester a Hataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino?
Então disse Ester a Hataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Apregoou um jejum entre todo o povo por 3 dias e por 3 noites, para clamarem por uma intervenção divina. No final da história, que será explorada nas próximas partes, veremos como Deus reverteu a situação. O que começou como um plano maligno contra os judeus se transformou em um dia de celebração e vitória. A festa de Purim celebra essa grande libertação, quando a sorte foi revertida e o povo de Deus foi salvo. E assim, chegamos ao fim desta parte da história. O que Ester fará a seguir? E como Deus usará a coragem dela para mudar o destino do seu povo? Fiquem atentos, porque os próximos capítulos revelam a incrível reviravolta que mudará tudo.